Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre hidrocefalia de pressão normal. Falando sobre o tema, eu vou abordar primeiramente a questão do líquor e das cavidades cerebrais para estar contextualizando essa doença. Então, basicamente, a produção do líquor, ou líquido cefalorraquidiano, se dá ali pelo plexo coroide, presente nos ventrículos. Lembrando que a estrutura do líquor é muito parecida com o sangue, com pequenas variações, mas tem uma similaridade bioquímica muito grande. Aí, o que é a função desse líquor? Esse líquor ele vai preencher as cavidades cerebrais. Mas quais cavidades? Até pela formação embriológica do cérebro, o cérebro apresenta algumas cavidades. Então, por exemplo, nos hemisférios, os ventrículos laterais, no diencéfalo, o terceiro ventrículo, e ali no tronco encefálico, o quarto ventrículo. Então, são cavidades. Aí você tem o preenchimento dessas cavidades por um líquido, que é esse líquido que foi produzido, que é o líquido cefalorraquidiano. Basicamente, ele vai ter uma função imunológica, ele vai ter uma função de depuração, ou seja, de limpeza dos metabólitos residuais da atividade cerebral, e também a questão de proteção mecânica. A partir do preenchimento, ele vai fazer uma proteção caso haja impacto nesse cérebro, você vai ter uma proteção a nível mecânico, já que o tecido cerebral ele tem uma nobreza muito grande e ele requer um certo cuidado ali na sua proteção, tá? Então, em relação à hidrocefalia de pressão normal, o que você tem? Ou você tem logicamente que é uma doença ainda a esclarecer, a questão da etiologia dela, como que se forma esse aumento da quantidade licórica, mas basicamente você tem um aumento do líquor ou por resistência do fluxo licórico ou por dificuldade da reabsorção. Lembrando que a reabsorção vai se dar ali nas granulações da aracnoide. Então, por isso que é mais prevalente com o passar da idade, porque você vai ter uma dificuldade de reabsorção ou uma resistência ao fluxo do líquor, tá? Então, para fechar esse vídeo, os três, logicamente que você, excluindo outras causas, excluindo estenose de arqueduto, você começa a pensar na HPN, que vai ter aquela tríade clássica. Eu vou estar especificando mais o diagnóstico, que não precisa ter os três presentes, mas as três manifestações mais comuns, lembrando que uma área muito acometida é a região frontal anterior do cérebro, que tem ali regiões tanto motoras quanto regiões capazes de direcionarem nossa parte cognitiva. Então, muito por isso que tem esses sintomas muito próximos disso. Então, os sintomas são incontinência urinária por hiperatividade do detrusor, você tem um aumento de frequência ali, a questão da demência, então você tem a questão de alterações de memória de curto prazo, a alteração de associação dessa memória, dificuldade para retomar algum fato antigo, prejuízo cognitivo, e a outra é a marcha também, tá? Então você tem marcha vacilante, você pode ter marcha de bases de pés alargados, você tem alguma alteração de marcha que é uma condição de suma importância. Então, basicamente, são essas três manifestações. No próximo vídeo eu vou estar especificando como é feito o diagnóstico e as variações dessa sintomatologia.